Olá, bem-vindo à 17ª edição do programa Magistratura e Sociedade, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura, hoje sob a administração, ou seja, a diretoria da eminente desembargadora Helena Bezerra Ramos, com o objetivo de inserir magistrados nas ciências sociais, como forma de apropriação de conteúdo social e humanitário. Para este encontro, recebemos a doutora em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos, Silviane Ramos Lopes, e a juíza do trabalho, Claudirene Andrade Ribeiro, que atua no TRT da 23ª Região. Historiadora e professora, Silviane Lopes também é mestre em História e especialista em Sociedade, Meio Ambiente e Políticas Públicas pela UFMT. Quilombola, ativista e antirracista, ela é afroprodutora e afroempreendedora, atuando em diversas frentes. Por exemplo, o movimento sociocultural, coletivo Herdeiras do Cariterê, da qual é membro fundadora, inclusive, do coletivo Potências Negras, assim como no Fórum de Mulheres Negras de Mato Grosso, Centro de Cidadania Negra e outras associações e os CIPs. Já a juíza Claudirene Andrade Ribeiro é doutoranda em Direito Social e Seguridade Social pela USP, é mestre em Direito Agroambiental e em Educação. Além do direito, também é graduada em Geografia, ambos os cursos pela nossa Universidade Federal de Mato Grosso. Após exercer a advocacia de 2001 a 2004, a doutora Claudirene assumiu uma vaga no TRT da 14ª Região e, posteriormente, no TRT da 23ª Região. Ex-empregada doméstica, hoje ela é juíza titular da 2ª Vara do Trabalho de Tangará da Serra. Sejam bem-vindas, Silviane e Claudirene. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada. Bom dia, obrigada. Professoras, e aí fiquem à vontade para resolverem quem começará a responder, mas a primeira pergunta envolve o nosso programa de hoje, né? O tema próprio que lhes foi apresentado, que é sobre racismo estrutural. E muito se lê, ou se lê às vezes pouco, só se tem contato com o termo racismo estrutural, mas não se aprofunda e não é comum se aprofundar na reflexão sobre o conceito, o tema em si, né? No que consiste, qual a sua dimensão, o seu propósito, qual a sua linha de ação. Então, o que significa o racismo estrutural dentro, não só do mundo, mas da sociedade brasileira? Então, é interessante essa pergunta fundamental. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite. Acho que esse tema é fundamental para a sociedade e especialmente para os magistrados, porque nós lidamos com o resultado daquilo que é algo estrutural e estruturante. Vale dizer, nós estamos dentro de uma instituição que ela carrega muito do resultado daquilo que a gente chama de racismo estrutural. Ou seja, o que se cunha? A expressão racismo estrutural, ela vem numa dimensão de dizer, de aprofundar a noção de racismo, que a gente tem um primeiro conceito, que é o racismo visto do ponto de vista individual, que está ligado ao psicológico e às atitudes individuais. Uma segunda interpretação, que é o racismo institucional, que caracteriza isso que a gente vivencia no dia a dia, que são as nossas instituições, e especialmente as instituições que traduzem um maior poder na sociedade, elas estão normalmente ocupadas por corpos brancos, ou quando o corpo negro ocupa essas instituições, normalmente é em cargos subalternos, em cargos de limpeza, ou, no melhor dos mundos, em cargos de cuidados, relacionados ao cuidado. Não à toa que o maior número de domésticas é de pessoas negras ou pardas, né? E aí incluindo o pardo como negro.
E já o racismo estrutural, ele reconhece a importância e a existência, o conceito do racismo estrutural, ele reconhece a importância e a necessidade de se tratar o racismo também do ponto de vista individual e do ponto de vista institucional, mas ele diz o seguinte, olha, o racismo institucional, ele é, na verdade, um resultado, uma face visível do racismo estrutural. Porque o racismo estrutural, ele vem, quando você constrói essa noção de racismo estrutural, você tem que enxergar que as estruturas em que montada, em que vive essa engrenagem que nós chamamos de sociedade, de instituições, essa estrutura, ela é composta por aspectos políticos, aspectos ideológicos, aspectos econômicos, e em todas essas esferas que fundam, então, que estruturam, né, as nossas instituições, o racismo está ali presente, sobretudo do ponto de vista histórico. E aí, já que eu toquei na questão da história, eu acho que ninguém melhor do que a nossa historiadora para aprofundar um pouquinho mais, então eu deixo para a professora Silviane esmiuçar um pouco mais essa ideia da estrutura que funciona, né? Que ela o Silvio de Almeida, por exemplo, ele diz que o racismo ele é estrutural e estruturante, porque ao mesmo tempo que ele está nessa composição, ele também estrutura para que essas instituições, para que os indivíduos continuem agindo dentro dessa engrenagem, sem muitas vezes se dar conta. Mas aí é importante falar do aspecto histórico e eu passo, então, a palavra para a professora Silviane. Bom dia. Eu vou aqui, então, mobilizar essa estrutura estruturante, pedindo licença aos meus ancestrais e saudando os ancestrais de vocês que estão aqui compondo esse programa de tão importante envergadura, né? De flexibilizar e mobilizar, então, o que a gente chama de institucionalizar as práticas e que a gente, então, padroniza. Eu quero agradecer imensamente o convite do Dr. Gonçalo, incrível, além de magistrado, né? Pensador, né? Nosso filósofo aí que traz essa perspectiva da flexibilização e reflexão do pensamento, um tema tão importante, tão necessário, tão vital, né, para esta instituição. E formativa, além de informativa, formativa, necessária para essas bases. Claudirene explanou tão bem, né, sobre instituir. Eu sempre digo que uma das nossas grandes falhas enquanto cidadãos é não institucionalizar as nossas práticas. Mas como assim, Silviane? A gente tem aí as instituições de poder, ok, mas na sua casa, como é que você institucionaliza as suas práticas? Então, nós não fomos educados assim, nós somos padronizados à educação da instituição. E isso segue, como eu disse, um padrão. E o que é padrão, ele vai fazer a exclusão desse processo. Então, historicamente, né, eu vou até citar uma frase da Grada Quilomba, né, que ela diz aqui, o colonialismo, ele é uma ferida que nunca foi tratada, uma ferida que dói sempre, por vezes infecta e outras vezes sangra. Então, ela continua a sangrar por conta dessa estrutura estruturante, né, que é esse vício de naturalizar aquilo que a gente acha que é. Né? Então, o achismo, ele traz muito desse dedo na ferida que sangra o tempo todo, que é, por exemplo, eu preciso atender uma norma, né, de cabelo, de roupa, de vestuário, para acessar determinados lugares de poder, empregos, entrevistas. Então, existe um padrão. Antigamente, não sei se vocês se lembram, né, a gente já tem a mesma faixa etária, mas nos jornais vinha assim, com um perfil padrão. Qual que era o perfil padrão? Uma pessoa branca, de cabelo liso, com traços não negroides, não indígenas, né? Porque a gente também tem que falar dos povos originários aqui, que são tão discriminados quanto, mas a cor da pele e a melanina, só quem tem é que sabe esse peso, né, histórico, né? Eu costumo dizer, quando alguém fala assim, qual é o peso, né, de carregar a melanina? Eu digo assim, bom, a sua fala já é um racismo, então me pergunte sobre o legado que eu trago.
Sendo eu quinta geração de Teresa de Benguela e eu encho a boca para falar disso, eu só posso trazer o legado, porque o peso dos açoites, ela já veio pavimentando esse caminho que eu tenho a obrigação nesse legado de facilitar e flexibilizar as perspectivas do pensamento e da prática das institucionalizações e das instituições para as outras que virão. É interessante que a doutora Claudirene foi empregada doméstica e a senhora, professora Silviane, também vem dos quilombolas, dos quilombos, da Teresa de Bengué, né? Então, eu queria saber se o capitalismo, o neoliberalismo, se eles têm alguma coisa a ver com a manutenção desse racismo estruturante. É um tentáculo, né? Vou chamar doutor Gonçalo de Gonçalo. É um tentáculo, Gonçalo, acho que o capitalismo é isso, mas eu volto naquela máxima de como nós institucionalizamos as nossas práticas. O que a gente chama de instituição? Como é que ela agrega? Quais são essas regras que institui esses poderes, né? Eu acho que a pergunta para a gente desparametrizar, vamos dizer assim, para não excluir, né, seria como é que essas regras, há representações de todas as perspectivas étnicos raciais nesses espaços das instituições? Então, por aí a gente vê que, obviamente, o capitalismo, o liberalismo, eles reforçam nesse que a gente chama de das bolhas do micro superpoderes, né? São micros, mas são superpoderes que ainda reverberam nesse racismo estrutural e estruturante, mas que nós precisamos romper, né? Então, eu vejo que a doutora Claudirene, quando ela sai dessa prestação de serviço de limpeza e acessa, né, ser juíza do trabalho, essa mobilidade estruturante, que ela não esquece de onde veio, que é muito importante, né? Pensando que a gente está nesses tentáculos do neoliberalismo e do capitalismo, como é que essa mobilidade social dela pode ser transformadora para um coletivo maior? E eu tenho certeza que essa essência dessa ferida que está lá, e aí ela pode estar em cicatrização à medida que nós ascendemos nessa mobilidade de estar nessas instituições e nos outros espaços de poderes, né? Principalmente sendo mulher, porque essa ideia de ser mulher e negra tá num lugar ainda de mais subserviência, o tempo todo. Aí, quando a gente pensa em base piramidal, né? E nós somos a última lá na base piramidal, mas quem mobiliza, movimenta socioeconomicamente este país, que não parou na pandemia de forma alguma, e que foi a primeira vítima a morrer do Covid-19, foi uma mulher negra. Então, quando a gente pensa em capitalismo, quando a gente pensa no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Exatamente. E quando a gente pensa em institucionalizar, a gente tem que abrigar aquela que abriga a todos. Todo mundo tem uma história de uma mulher negra que se acarinhou, que foi cuidado, que a sua casa foi limpa, que o seu espaço foi acarinhado pelos saberes afroempoderadores dessas mulheres. Então, para além do sistema que vivemos, é preciso olhar para o sistema que habitamos. Há um déficit de olhar para a nossa ancestralidade, de legitimar o lugar de onde viemos, onde estamos e aonde queremos chegar. Eu penso que a sociedade, de maneira geral, e aí a gente vê mais recentemente nesses ataques, nesses episódios terroristas, nunca antes imaginável isso, né? Eu jamais pensaria ter vivido isso, nem a Covid, nem esse episódio posse, né, pública do presidente da República, o que a gente viveu. Isso denota, né, visivelmente aí, né, que a nossa sociedade não olha para esse templo, casa, e para esse sistema interno, e aí para a gente poder questionar como é que a gente vai mexer com essas estruturas que lá, desde quando a gente fala que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, e que as nossas crianças ainda continuam aprendendo sobre isso na escola, ao invés de dizer que as sociedades indígenas que já viviam aqui, né, que os povos originários que já habitavam o lugar, com suas tecnologias, com suas vivências, né, foram rompidos pela soberba do dito progresso que chegava e colonizava
tomava para si essas mentes ao ponto de escravizar os povos originários, chamados também de negros da terra, e a posteriori, arrancando os nossos descendentes africanos, né, e trazendo eles para virem escravizar, né? Então, o mais importante, independente sobre o sistema capitalista, ou liberal, ou o que seja, o mais importante é a força da ação, é o combate ao racismo estrutural, independente de qualquer alusão ao capitalismo ou neoliberalismo. É isso? Eu penso que sim, porque você vê, não é porque outras sociedades que têm outros sistemas não deixam de acontecer o racismo. Então, o antirracismo é que precisa ser um exercício. E desde lá que eu Gonçalo, eu falo mais, porque a nossa educação infantil, né, hoje os pais, eles transferem essa responsabilidade de educar primeiro na família, parece que pula essa parte. E aí já leva tudo para escola. Então, essa responsabilidade, ela não é da escola, ela é do núcleo familiar, que em conversa com a instituição escola, da escolarização formal, pode, então, mobilizar essas estruturas, essas bases, né? Que a gente não pode deixar que sejam estruturantes. Eu falo, a gente tem que sempre ter uma estrutura, um ponto, um porto. Entretanto, a gente precisa ter flexibilidade desse porto e deste ponto, porque é a flexibilidade que possibilita, então, essa mobilização dos pensamentos e da ação, do combate a essa doença, a essa ferida chamada racismo. É importante também acrescentar, a professora Claudirene já conversa com a senhora, no sentido de que eu esqueci de acrescentar que a senhora participou da equipe de transição do governo Lula agora, isso daí deixar também registrado e foi, vamos dizer assim, uma nota muito importante, uma participação muito importante no que concerne, inclusive, ao combate ao racismo estrutural dentro do próprio sistema político nacional. Agora, a meritocracia, doutora Claudirene, que é sempre dentro do sistema do liberalismo, e quando eu digo liberalismo, eu envolvo a própria formação e concepção de Estado, sempre fala, mas a meritocracia, o discurso da meritocracia é sempre colocado. A senhora foi empregada doméstica, hoje é uma juíza do trabalho, que é um dos concursos mais difíceis e mais concorridos do país. Essa questão de meritocracia, ela é uma questão real, uma questão que deve ser levada em conta, ou isso, vamos dizer assim, é uma forma, na verdade, de se manter o status quo e o pensamento do racismo estrutural, a forma do racismo estrutural como colocada na sociedade? Professor, obrigada pela pergunta, que essa é uma pergunta fundamental no nosso debate. É importante nós pararmos para pensar, quando a gente fala em meritocracia, que necessariamente a ideia do capitalismo e a ideia do neoliberalismo, embora, como muito bem disse a professora Silviane, não é exclusividade, né? Infelizmente, o racismo não é exclusividade desse sistema, do sistema capitalista. Quando a gente fala em colonialismo, ele parte, sim, de uma ideia ali, né? O colonialismo, ele vem dentro dessa ideia de liberalismo, de todo aquele processo ali, né? Que não enxerga uma nova forma de dominação, é um liberalismo que luta contra uma forma de dominação, mas que ao mesmo tempo institui uma outra. E quando a gente fala, é preciso, quando nós pensamos em meritocracia e quando nós romantizamos o fato da Claudirene, que foi doméstica, que foi cuidadora, que foi babá, que foi sacoleira, né, que foi passadeira, enfim, que morou num barraco de lona, participou de uma ocupação de um bairro. Quer dizer, quando a gente vem nessa história da Claudirene, e que a Claudirene, por seus próprios méritos, ela conquista um lugar, é preciso que a gente reflita, primeiro, a que custo Claudirene chegou nesse lugar? Segundo, quantas Claudirenes nós temos? Então, é preciso que nós, não, é óbvio, eu acho que não, a gente não vai desprezar por total a meritocracia, porque quando eu penso, por exemplo, na ideia de cota e na ideia de nós concorrermos com iguais, e aí eu volto, esses dias eu tenho refletido muito
passou uma matéria a meu respeito, e eu refleti muito sobre isso, e eu me lembrava de que quando eu ia fazer o vestibular, eu me sentia muito idiota, porque eu olhava os filhos de pessoas brancas chegando em carrões e eu não tinha dinheiro sequer para o ônibus para ir para o vestibular. E aí eu criei um mecanismo de defesa. Qual era o meu mecanismo de defesa? Eu só chegava na porta, no portão de entrada quando estava faltando 2, 3 minutos para fechar. Obviamente que eu corria um enorme risco, mas aquilo era um mecanismo de defesa para eu não me sentir diminuída e, obviamente, e aquilo ter uma pressão psicológica a meu respeito. E aí a gente tem que questionar, essa pessoa que não tinha dinheiro para ônibus e que chegava e que tinha que chegar, faltando 2, 3 minutos para o portão fechar, para não se sentir em desvantagem para concorrer com aqueles outros, ela estava no mesmo patamar de concorrência que aqueles demais? Quantas pessoas tinham a mesma condição de fazer isso, de se submeter àquele processo? Então, a meritocracia, ela acaba sendo muito ela acaba colaborando para a manutenção e estruturante, né? Ela acaba sendo estruturante quando você pensa apenas em meritocracia. Agora, o que eu acho importante, quando a gente fala assim, não, mas tem que ser pela meritocracia, a ideologia da meritocracia, e aí tentando afastar aí esse diálogo necessário da questão das cotas raciais e dessa questão aí da discriminação positiva, que nós temos necessariamente que pensar nela. Mesmo que eu trabalhe com a ideia de cotas, eu ainda vou ter as pessoas que estão na mesma condição. Então, se eu tivesse ali no vestibular um sistema de cotas, eu iria concorrer muito provavelmente com os meus iguais, com as pessoas que chegariam naquele local em condição de igualdade comigo. Né? Não significa que não vai haver concorrência, obviamente que vai, mas essa concorrência ela deixa de ser desleal. Então, é como se a gente tratasse aqui, ao falar de meritocracia, na verdade, a gente tem que falar numa concorrência desleal em que muitas poucas Claudirenes vão existir e vão se sobressair. É preciso que a gente veja quantas pessoas ficaram no meio do caminho porque não tiveram condições de alçar até aqui. E aí basta que nós... É preciso desmistificar isso aí, né, professora Claudirene? Desmistificar, exatamente, que basta você querer. Não basta querer. Tá? É preciso muito mais do que querer. Obviamente que o querer faz parte, não estou dizendo, não estou negando, obviamente que qualquer um que olhe para o ponto de vista dos aspectos psicológicos, ele vai saber, mas o que eu gosto de chamar a atenção, professor, é que antes do querer, e aqui eu acho que reside um ponto que para mim é nodal, antes do querer, até para eu querer, eu tenho que acreditar que é possível que eu chegue lá. E quando eu olho para instituições e não me vejo ali representada naquela instituição, eu não tenho sequer como sonhar. E aí eu volto muitas vezes nos meus irmãos bem mais retintos do que eu sou a menos retinta, e que eles sequer ousavam sonhar. E eu volto na minha mãe, que a minha mãe, por exemplo, ela foi totalmente contra eu sair de casa aos 17 anos para ir trabalhar na casa de uma família. Por quê? Porque na cabeça da minha mãe, com todo o racismo de que ela foi vítima, ela não conseguia enxergar a possibilidade de que uma das filhas dela chegasse a um lugar de poder, ou ainda que ela enxergasse essa possibilidade, ela sabia de todo o sofrimento que iria passar, que teria que ser traçado, e obviamente que ela, na condição de mãe, não queria que que uma filha dela passasse por aquela condição. Então, veja, é preciso que nós, quando falemos de meritocracia, que nós desmistifiquemos. Eu quero que novas Claudirenes cheguem, mas sem necessariamente passar por tudo que a Claudirene teve que passar. Por quê? Porque é desumano passar pelo que a Claudirene passou. É desonesto. Brilhante reflexão. É algo que
se nós formos levar em consideração tudo que a senhora falou, professora Clauderiane, e fazer uma reflexão sobre essas colocações, vamos sentir que a sociedade ela é superficial quando fala sobre a meritocracia, quando fala sobre o racismo estrutural, inclusive. Aliás, a compreensão superficial de pessoas de boa fé é mais frustrante, dizia Martin Luther King, do que a absoluta incompreensão de pessoas de vontade doentia. Gostaria de ouvi-las sobre isso. Eu penso que isso traz, com a nossa proposta aqui é formativa e informativa também, e que isso vai veicular, a gente precisa estar aberto a descolonizar as nossas mentes. Apertaram tanto as nossas mentes que a gente foi virando caixinhas e a gente precisa, né, abrir e se expandir. E nesse quesito aí é muito importante a questão da arte, professor Gonçalo. A arte dos povos originários, a arte dos povos afrodiaspóricos, dos africanos, né? A nossa identidade, né? Para que a gente também se empodere, né? Se reconheçam. Representatividade, ela é vital. Não dá para a gente falar sobre racismo estrutural, ser antirracista, sem que a gente traga a elegibilidade da representatividade dessa nossa diversidade étnico-racial tão sufocada, né? Que sempre tiveram vozes, mas foram sufocadas. Não é que não há história da população negra no Brasil, não é que não há história da população originária do Brasil, é que foram sufocadas, foram silenciadas. E agora, diante de um fato da política de ação afirmativa e dessa reparação histórica, né, a gente pode ver essas pessoas, essas lideranças, esses ativistas que combatem o racismo, né, se empoderando, se qualificando, fazendo seu PhD, fazendo seu doutorado, mestrado. Desculpa interrompê-la, é como diz a Angela Davis. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Exatamente. Eu ia, inclusive, trazer essa frase da Angela Davis, que ela é uma frase de ordem, né? Sobre como é que é o nosso comportamento enquanto cidadãos, enquanto lugar que você ocupa. Ainda que o professor Gonçalo não seja um homem negro falando, não seja um homem indígena falando, ele ocupa um lugar de poder em que esse espaço que ele propicia é um aquilombamento virtual que vai sendo discutido, que vai sendo reverberado em outras redes, formando e informando para que a gente busque uma sociedade na perspectiva da equidade étnico-racial, minimamente mais justa, né? Reparando historicamente, de fato e de direito, né? Tudo isso que esse povo sofreu, né? Foram 4,8 milhões de pessoas trazidas para o país, arrancadas de África para serem escravizados, fora toda a nossa diversidade étnico-racial aqui. Hoje, atualmente, no estado do Mato Grosso, a gente tem 43 indígenas. E a gente volta lá no período colonial. Qual era o tamanho dessa diversidade? A gente não consegue nem mapear, porque há um silenciamento, há esse sufocamento, e isso é estratégico, isso é estrutural, porque não querem que se conheçam sobre si, porque é aquele lance do sistema. O conhecer interno da sua ancestralidade te empodera, aquela trava da voz, ela destrava, e a menina que precisava chegar 3 minutos antes do portão fechar, consegue chegar junto com todo mundo, ainda que ela venha numa Mercedes, numa Mitsubishi, né, comprada com dinheiro dos pais e não dela. Então, é sobre isso, sobre esse raciocínio e sobre essa possibilidade de ação concreta que esse programa é tão importante, tão fundamental, se faz tão necessário. Nós estamos aqui mais que ativistas, em nossos lugares de poderes e em quais ocupamos, nós temos essa missão de lutar contra essa trava da fala, mas serem combatentes, né, contra o racismo, serem antirracistas, sermos antirracistas, né, trazermos isso no nosso bojo, né, sobre esses rótulos que a gente recebe o tempo inteiro. Porque, veja você, professor Gonçalo, a Margareth Menezes foi nomeada, mas ela é uma mulher negra,
todos os outros foram nomeados, vários homens brancos nomeados, mas a primeira manchete que sai é desvalorizando a capacidade dessa mulher negra. E isso nos traz, né, mais uma vez, o mensurar, até estatístico, se a gente for pegar as notas de reportagem e os títulos de reportagem que saem, falando de mulheres negras, de homens negros e homens brancos e mulheres brancas. E que não há equiparação, né, equidade desse acesso. Como é que ela chegou até aqui? A duras penas, como fez Claudirenes, Anes, Marias, Joanas, Marielles, Osanes e outras tantas mulheres negras, né? E Silvianes, né? Porque eu falo assim, eu tive o privilégio, eu reconheço esse meu privilégio, embora seja negra, filha de mãe retinta, né? De pai originário, né? Meu povo descendo ali do Rio Paraguai, Guató, os Cororos Tabaçais ali da região. Eu tive o privilégio de estudar numa instituição escolar religiosa, que foi a Imaculada Conceição. Mas isso não significa que eu não sofri. Eu era uma das poucas ali que tinha essa vontade de falar o negro, o afroempoderador, mas que tinha que estar nesse apertar das mentes dessa caixinha para conseguir estudar, né, para conseguir me qualificar, porque eu não via outro caminho que não fosse a educação, e acredito que a educação é o grande motor propulsor aí, parafraseando Marx, né, que vai transformar. Mas a gente precisa ter política que dê condições, porque não dá para falar que a população negra vai estudar com fome e vai conseguir mobilizar e acessar, que a população indígena vai estudar com fome e vai conseguir acessar e mobilizar, se a gente não tem políticas que dê essas condições. Por isso, a meritocracia é um adubo do racismo, e a gente precisa enxergar a meritocracia como agrotóxico. E existem leis para que a gente não utilize certos agrotóxicos. Nós temos aí a colonização, né? E aquela ideia do eurocentrismo, né? E será que temos avançado na decolonização em todos os aspectos no país? Avançamos, não só nisso. A questão da luta racial no país, nós temos avançado, as leis estão de acordo, ou precisamos avançar mais com relação a leis? Com relação à consciência, isso fica nítido, né? Basta dar nas ruas, basta observar os movimentos, né? E as ações e também quem efetivamente está no poder no país, quando eu digo poder, de uma forma geral, nos governos estaduais, municipais, né? Nas ações do governo federal e tudo mais. Nós estamos caminhando bem, estamos caminhando a passos largos ou a passo lento? Qual a visão de ambas sobre isso? Qual seria o ideal? Eu vou deixar Claudirene falar, porque ela recentemente acessa, então, uma membro convidado do Herdeiros do Quariterê, né? Então, ela pode trazer essa visão e aí eu falo na sequência. Eu ingressei recentemente a convite da colega Silviane nesse coletivo, ainda estou me inteirando, mas agradeço aqui publicamente o convite, espero poder colaborar bastante. Enfim, eu ainda diria, professor, como diria, salvo o melhor juízo, o Ariano Suassuna, né? Eu prefiro ser um pessimista esperançoso, né? Então, não dá para ser otimista, mas também não dá para ser pessimista o tempo inteiro. Eu diria que nós estamos caminhando a passos menos largos do que o necessário, porque eu diria que nós estamos avançando em alguns aspectos, como, por exemplo, o aspecto da representatividade, e nós temos hoje alguma representatividade, especialmente nos meios de comunicação, quando a gente começa a trabalhar aí com a ideia de que os filmes começam a colocar pessoas negras em outros papéis, que não apenas nos papéis de serviçais, as novelas, os telejornais. Nós temos aí, por outro lado, também uma política de cotas que, no entanto, ainda que nós tenhamos, então, sejam esses aspectos
questões importantes para o combate ao racismo, nós ainda não estamos atingindo a estrutura. Nós ainda não estamos atingindo os aspectos econômicos, os aspectos políticos. Basta nós vermos que, quando nós falamos em políticas de cotas, nós temos aí tantas tentativas de fraude por pessoas até conhecidas nacionalmente, e nós temos também um discurso muito forte do chamado racismo reverso. Então, eu diria que nós, ao mesmo racismo tempo... reverso, professora Claudirene, por favor, bem rapidamente, porque muita gente o racismo reverso é um termo que foi inventado pelos racistas para desmerecer as cotas, para desmerecer a luta racial, né, por igualdade racial. Para ser mais racista do que são. Para ser mais racista do que são, é mais ou menos nesse sentido. Quando eu tenho tantas pessoas questionando o fato de uma determinada empresa ter lançado um edital, né, para CEO, para pessoas negras, quando eu tenho tanto questionamento, e eu tive algumas pessoas que eu li, alguns autores, e até dialoguei com esses autores, que escreveram, olha, não dá para negar que nós tivemos o racismo, não dá para negar que historicamente existe uma dívida social, só que não dá para pagar tudo de uma vez. Então, eu disse, é como aquela pessoa que diz, nós que trabalhamos no Poder Judiciário, é como aquele devedor, que ao ser cobrado, ele diz, devo, não nego, pagarei quando puder, se puder e do jeito que eu quiser. Né? Ou seja, você reconhece, então, ao mesmo tempo em que você reconhece, e aí vem aquilo que agora há pouco nós falamos, que é muito mais difícil você combater algo que é invisível, porque quando eu tenho alguém que individualmente ele chega e diz, olha, sua negra nojenta, nós tivemos recentemente alguns episódios no país, toda a sociedade se mostra contra. Né? O Silvio de Almeida, na obra dele, O que é Racismo Estrutural, ele coloca um exemplo, ele diz, quando alguém vem e incendeia uma igreja com negros, por ódio ao negro, há uma mobilização social e todo mundo é contra. Contudo, quando morrem 1.000 crianças negras, e aí morre-se predominantemente crianças negras, e aí vem o discurso, não, mas o problema não é o negro, o problema é o pobre. O problema é a pobreza. E o Martin Luther King fala exatamente isso, professora Claudirene. Ele diz o seguinte, o pior é o branco moderado do que a própria Ku Klux Klan. Ele, exatamente. Na época, a Ku Klux Klan era muito atuante nos Estados Unidos. Falou, o pior é o branco moderado, porque ele é superficial demais no assunto. Isso, e aí ele não gera a comoção que a Ku Klux Klan gera, né? Então, é muito mais difícil. Agora, não há como deixar de reconhecer, e aí acessando o meu lado pessimista, esperançoso, não há como deixar de reconhecer que a representatividade que nós temos conseguido caminhar, e aí na última live, nós tivemos, né, com a professora Silvianos, e tivemos uma discussão a respeito disso, mas é algo que eu acho interessante debater. Por exemplo, a minha mãe e as minhas irmãs mais velhas sempre usaram o cabelo com lenço, porque tinham vergonha do cabelo, de assumir o cabelo. Por quê? Para se enquadrar, porque não estava nunca ajeitado. Né? Então, se a gente pega a própria Carolina de Jesus, eu peguei algumas fotos dela, e ela dando autógrafo com lenço na cabeça. E quem é afroempoderada, por exemplo, a exemplo da Silviane, provavelmente vai enxergar nisso um aspecto da questão, não, eram pessoas que trabalhavam na roça, o lenço ajudava a proteger o cabelo. Mas, contudo, quem não é afroempoderada e que ouviu desde criança, como eu ouvi o tempo inteiro, que era necessário a gente se adequar para tentar fazer o caminho de tentar passar, né? Tentar ser mais passável dentro daquilo que se espera de nós, da boa aparência, como ela disse ali, no que se exigia nos currículos, né? Se nós olharmos para aquela época em que era necessário, em que nós tínhamos
a necessidade de cobrirmos os nossos cabelos, e hoje a nossa realidade, que nós podemos vir aqui com os nossos cabelos e nos sentir pertencentes, ainda que não de uma forma total, ainda que nós encontremos pessoas que, a exemplo de uma determinada advogada esses dias, pergunta se, ao conversar comigo na sala, com o cabelo afro, né, ela pergunta se a magistrada já está na sala porque gostaria de fazer um requerimento. Isso é estrutural, e isso nós ainda não estamos combatendo, mas pelo menos no aspecto visível, que é sim um dos caminhos, mas ele não é o único. Nós não podemos enxergar que isso que nós já conquistamos, seja capaz de extirpar. Por quê? Porque nós ainda não estamos trabalhando na questão da própria estrutura em si. Nós estamos trabalhando naquilo que é visível dentro desse racismo estrutural, naquilo que é a manifestação, que é a institucionalidade do racismo, que é o racismo individual. Mas nós ainda, me parece que nesse aspecto, nós ainda estamos engatinhando, e não estamos nem caminhando ainda quando a gente trata de racismo estrutural. Agora, quando a gente trata da institucionalização, a gente tem, sim, tido alguns mecanismos de avanço, embora, a meu ver, a passos lentos. E porque há sempre eu digo, se a gente for observar, professor, a história, né, ela é feita de avanços e retrocessos. Né? Então, quando nós tivemos, há alguns anos atrás, há poucos, né, estamos ainda tendo pessoas, esses dias eu trabalhava na eleição, e uma determinada fiscal de partido chegou para mim e falou: mas você acredita que determinada pessoa falou em Marielle Franco? Assim, aquilo era algo, entendeu? Alguém que falasse em Marielle Franco tinha que ser totalmente extirpada do processo eleitoral. Então, nós vemos que não é só avanços, são avanços e retrocessos, né? São um pequeno passo adiante, um grande passo atrás, que é o que nós estamos acabando de viver nesse país, e que aí vem com a ideia de racismo reverso, né? Como vimos o ministro da Justiça, ao tomar posse, a primeira coisa que ele disse foi exatamente essa: vamos buscar os autores do crime contra Marielle Franco. Quer dizer, foi a primeira coisa que ele deixou claro e cristalino como missão, ele entende como missão no Ministério da Justiça. Eu gostaria de saber quais são as pérolas negras de uma e de outra. Por favor. Bom, as pérolas negras, obrigado, depois eu vou falar sobre. As pérolas negras, eu sou conhecida na universidade como Silviane Pérola Negra, justamente porque eu estudo as mulheres negras há algum tempo, e as mulheres negras de Vila Bela da Santíssima Trindade especificamente, né? Essa minha descendência de Teresa de Benguela, que eu tenho muito orgulho, assim, é uma bandeira que eu levo, né? Porque é um legado. Eu falo assim, não levo peso nenhum, gente. Pelo contrário, é a leveza que eu tenho de descender desse portal como Teresa de Benguela. Então, minha primeira pérola negra, Teresa de Benguela, minha avó, Gregória Marques Ramos, e minha mãe, Maria das Flores, que me inspira todos os dias, né? E a minha filha, né? Que é essa geração vindoura, com uma outra cabeça, né? E aí os nossos jovens, os nossos adolescentes, e já tem essa formação afroempoderada, essa visão que é para além do descobrimento de Pedro Álvares Cabral, né? Que não descobriu nada, e que pensam em uma outra perspectiva de sociedade, são as pérolas negras que estão nessa trajetória. Como tão bem Claudirene falou, a nossa representatividade, a gente ganhou muito espaço de representatividade. E aí a criança também, né, vamos imaginar, como é que é o nome daquele, a gente coloca criança para colocar, denominam de cercadinho e chiqueirinho. Então eu penso que essa questão ela tem caminhado sem caminhar. É aquela sensação de quando a gente coloca a criança no chiqueirinho, que ao mesmo tempo que ela engatinha, ela tenta levantar. Então, o Brasil me parece estar nesse ponto, porque a gente teve
4 anos de um período em que a gente ficou numa inércia, né? Sobrevivendo mesmo, procurando colocar arroz com feijão, literalmente, nas mesas. Né? Tivemos aí a pandemia, tivemos o governo de 4 anos que não olhava nesse sentido mais humano, mais próximo, que não apoiava de forma nenhuma os movimentos étnicos racializados, que, pelo contrário, né, fazia deboche da questão étnico-racial do país, sendo este um chefe de Estado. Por outro lado, aquela esperança que a criancinha vai dar o primeiro passo, retomamos aí na posse de um governo, né, étnico-racializado, popular, né, progressista, que retoma, então, toda essa legislação que os movimentos negros e dos povos originários trazem ao longo das décadas, essas lutas contra a ditadura, contra os fatos históricos que mataram muitos dos nossos. Né? E que hoje há essa vida que não é a sobrevida, e que a gente tem um respirar possível sobre o que é o bem viver. Então, quando eu falo das minhas pérolas negras, né, dessa minha descendência e dessas que virão, é sobre a possibilidade de ter o bem viver, porque sobre viver a gente já sabe e muito bem. As duras penas, como colocou Claudinene, né, a gente sabe como é que é. Veja você, antes dela se tornar juíza, quantas foram as funções da vida? Antes de eu me tornar professora, doutora, pesquisadora, quais foram as minhas funções da vida? Eu estava com minha mãe, que faz uma parte aqui, quantas mulheres negras levam suas mães para viajar de férias? Fiquei pensando muito nisso, porque minha mãe, quase toda vez que eu a levo para viajar, ela não consegue se comportar como se ela estivesse de férias. Ela está o tempo todo querendo cuidar e fazer por alguém. Imagina o apertamento de mente que essa geração de minha mãe sofre, né? Se reconhecer num espaço em que ela pode simplesmente desfrutar, passear e ter férias, que é um direito do trabalhador, que é um direito que a gente precisa para a nossa saúde mental. Ao ponto que essa colonização e esse racismo estrutural, ele infere essa doença, né? Que a pessoa se sente culpada do seu estado de férias. Olha o nível, né? Então, as pérolas negras me permitem refletir, modificar o meu comportamento e o gerenciamento ao meu redor, para que outras mães, Maria das Dores, não tenham tantas dores e culpas do seu direito de bem viver. Né? A filosofia quilombola prega isso, o bem viver. E o que é o bem viver, se não os direitos mínimos garantidos aí pela nossa Constituição? A gente está aqui num programa falando sobre essa questão do Poder Judiciário, sobre esse rever, sobre tal. Eu coordeno algumas bancas de heteroidentificação e eu vejo sobre os candidatos que vão cometer fraudes, você não vê nenhum candidato negro ou pardo, né, seja ele retinto, de cor preta ou parda, ir lá tentando fazer uma fraude. Quem está fazendo é a dita classe média, branca, do conhecimento superficializado. E aí você pergunta lá para ele, discorra aí sobre um episódio como é ser negro no Brasil. Aí ele olha, aí eu acho que cai a ficha. Porque a gente também precisa trabalhar, sim, com essa emoção. E as bancas de heteroidentificação, elas são super importantes no processo de institucionalização, do acesso a esses espaços de poderes, do acesso à mobilidade de modificação, porque a gente viu aí, no caso da UFMT, né, inúmeras vagas na medicina cometendo fraude, porque é a dita elite que só acessa e essa elite acessa cometendo fraude. Outros lugares, né? O próprio concurso no judiciário, né? Então, a gente precisa melhorar a formação e a efetividade, né? Para que mais pérolas negras, outras gerações vindouras, consigam acessar e, de fato, andar, empoderar-se, né? Sair do cercadinho de apertar a mente e dar asas, né? Asas para voar e raízes para ter onde voltar. Porque a gente precisa confiar e olhar para trás sempre. Que sempre. bonito. Doutora Claudinene, a senhora se sente empoderada?
num conceito, numa abstração conceitual do que seja o empoderamento feminino? A senhora se sente empoderada ou é tão somente um caso, vamos dizer assim, que deu certo num universo de outros casos que nunca dão certo? A segunda opção. E aí, aqui, para falar sobre as minhas pérolas negras, é preciso que eu faça uma pequena digressão. O momento em que a vida toda eu convivi com o racismo recreativo dentro da minha própria família e a falta de empoderamento. Então, eu tinha um irmão que ele brincava comigo, ele era muito brincalhão, bem retinto, e ele brincava comigo, eu tinha um nariz bem afro mesmo, né? E ele chegava, fazia assim com o dedo, então ele vinha e brincava comigo. O nariz está aquela besteira, usando um termo nordestino, né? E aí colocava o dedo para mostrar que meu nariz era muito largo. E eu cresci, então, me sentindo, de uma certa forma, desconcertada com aquele nariz que era uma besteira, e a primeira oportunidade que eu tive, eu fiz uma cirurgia plástica no nariz. Não obstante a cirurgia plástica, foi muito interessante um determinado momento em que eu namorava pela internet, em que eu conheço uma pessoa, não me recordo exatamente, sei que não era uma pessoa retinta, mas não me recordo, mas que essa pessoa chega para mim e diz, já com o nariz operado, percebe-se claramente que esse nariz não é seu, porque você tem todos os traços de negra. Quer dizer, não estávamos conversando sobre esse assunto, mas essa pessoa quase que me acusou de um racismo reverso ali, né? De uma negra racista. Mais ou menos isso, até hoje não consegui identificar qual foi o objetivo dessa pessoa, mas enfim, o fato é que, diferentemente de Silviane, que vem de uma história de empoderamento, que vem aí de uma ancestralidade que luta e que se coloca contra, eu venho de uma ancestralidade que eu hoje busco romper, e que por muito tempo eu demorei a entender, mas que hoje me faz entender. Quando eu conquistei e hoje não me sinto pertencente a esse sistema, não consigo me ver identificada, e aí é um não lugar muito difícil de ser trabalhado, porque eu não me encaixo lá do local de onde Claudirene saiu, ela também não se encaixa, mas ela também não se encaixa no local em que ela chegou, então ela está no limbo. Então, talvez Claudirene, como parda, esteve no limbo ali da questão racial, de não ser identificada como branca, mas também muitas vezes ser questionada pelo próprio movimento negro como uma pessoa negra, embora tenha vivido todas as dores, ou talvez mais dores ainda que alguns negros que se sintam empoderados vivem. Né? Então, eu cresci ouvindo, a gente mesmo brincava com a minha irmã, negaliza, porque ela era bem mais retinta, né? Os meus outros irmãos são mais retintos. E a nossa mãe, ela sofreu muito preconceito por ter tido filhos, embora com o mesmo pai, ambos retintos. Ela teve filhos, alguns filhos, 2 filhos em especial, 3, tem uma irmã também que é um pouco mais clara, somos em 8. Desses 8, 3 são menos retintos, e um com o olho esverdeado. E ela ouviu de algumas pessoas que se o marido dela era pintor, para ela, que era uma pessoa da roça, uma pessoa analfabeta, uma pessoa muito... a minha mãe não saía de casa. Então, hoje, durante muito tempo, eu tive um certo trauma em relação ao fato da minha mãe não conseguir se sentir orgulhosa de onde eu tinha chegado. Mas hoje eu consigo compreender totalmente, porque aos 13 anos ela chega para mim, quando eu vou contar para ela que eu estava namorando uma pessoa branca, que eu havia conhecido uma pessoa branca de olhos azuis, enfim, falei para ela, não falei que a pessoa era branca de olho azul, mas falei, conheci fulano, e era vizinho, ela sabia, ela chega para mim e fala, você está doida, minha filha, deixa de ser boba, o que você acha que uma pessoa branca vai querer com alguém da nossa família? Ele só quer abusar de você. Isso eu demorei anos para entender. Mas hoje eu consigo, ao vivenciar tantas questões, tantos desafios, tantos não lugares no lugar em que eu cheguei, hoje eu consigo fazer com que Corina, que me disse aquela frase, seja a minha pérola negra.
né? Durante muito tempo eu rejeitei, mas hoje eu consigo fazer uma análise, e aí entrando naquilo que a Silviane colocou, Corina, eu sequer consegui, Claudiane, levar para fazer um passeio de férias. Era um dos meus maiores desejos, mas eu não consegui, porque ela sequer se conseguia imaginar tamanha a submissão. E aí vocês podem dizer, é porque Corina é racista? É uma negra racista? Não, é porque Corina não tinha coragem, não tinha força suficiente para lutar contra todo o sistema. Ela se sentia tão incapaz que ela pensava que aquele não era o lugar dela, que, portanto, para ela sofrer menos, para os seus descendentes sofrerem menos, era melhor continuar no mesmo espaço. E aí, quando a gente começa a entender, quando a gente começa a estudar a estrutura do racismo, é possível a gente identificar todos esses resultados. Eles são resultados, eles afloram. Então, mas eu acrescentaria mais uma pérola negra, que é a Carolina de Jesus, porque ela era escritora e eu gosto muito de escrever. Então, assim, também para mim é uma pérola negra, assim, que eu quero cada vez mais estudar sobre, me apropriar daquilo que ela foi, que eu acho que é possível a gente tirar muita coisa para entender o processo e para enfrentar esse processo. Ótimo. Professoras, bem rapidamente, que nós, infelizmente, temos o tempo aqui combinado e temos que dar vazão a essa questão. Mas eu lembro de Martin Luther King, numa colocação dele, ele colocou da seguinte forma: homens e mulheres devem deixar de ser devotos à ordem e ser mais devotos à justiça. Isso parece algo que ele se dirigiu, ou deveria se dirigir, aos magistrados brasileiros. Bem rapidamente, talvez bem resumidamente em palavras, ou talvez num conceito. Qual seria o conselho que ambas dariam aos juízes e juízas que estão ingressando na magistratura brasileira, e atitude como atitude para não caírem no racismo estrutural? Qual seria a dica que ambas dariam? Bom, apesar de não ocupar aí o lugar de juíza, né, mas de formar pessoas que se tornem o tempo inteiro, eu sempre digo, sancofiar. Sancofiar é o termo sancofa, que quer dizer olhar para trás. Quando a gente faz o movimento de olhar para trás, a gente vê que a gente caminhou. E ninguém caminha sozinho. Então, sobre o julgo de um determinado processo, de uma determinada ação, sancofiar. Porque movimentar significa mexer a sua própria estrutura. E quando você olha esse templo, você avalia que a estrutura ela é racista e você se torna eminentemente um combatente, um antirracista. Então, para os juízes, é sempre olhar. Essa questão de sempre dizer para você, as pessoas dizerem para você, mas você nem é tão preto assim. Não é a autoria da pessoa dizer o que você é. Por isso, a autodeclaração, ela parte daqui de dentro. E por isso, quando o julgo dos processos, sejam eles do cerne da racialização ou não, eles precisam olhar, serem analisados com essa perspicácia do seu caminhar. Que criança você foi? Aquela que teve o privilégio de ficar no cercadinho, que teve que se andar apalpando as paredes ou as tábuas, ou as paredes de lonas que nem existiam, mas que você pensava em ser paredes. E sobre sonhos, juízes podem romper ou dar caminhada a sonhos outros. Então, sancofiar sempre. O sonho é livre, o sonho é livre. Vamos lá, professora Caldireira. Dentro disso, eu diria que, coaduno aí com as palavras de Silviane, mas eu acrescento ali a ideia, e acho que talvez tenha sido isso que ela quis dizer, acabar com o mito da neutralidade, de que o julgamento, que a gente consegue ser neutro. Não existe neutralidade, e talvez seja até bom que não exista, porque se existisse rapidamente nós não precisaria de juízo, o computador julgaria melhor do que nós. Então seríamos pessoas despersonalizadas. É preciso identificar que por trás de um juiz existe sim uma história, e que não só por trás daquele juiz, por trás do sistema existe uma história, e é preciso
que se olhe para ela, como disse Silviane, que se olhe para trás e que se enxergue essa estrutura, já que nós estamos falando de racismo estrutural, que enxergue, e aí não é só o racismo, que enxergue que tudo vem dentro dessa estrutura que está colocada. E aí fazer ou não justiça, muitas vezes, implica em enfrentar a estrutura. Muito bem, encerramos aqui o nosso bate-papo, o nosso diálogo. Aliás, a tecnologia hoje me permitiu usar o cachimbo sem pedir licença às convidadas, porque não estamos no mesmo ambiente físico, mas estamos no mesmo ambiente espiritual, né? E com a mesma atitude, com o mesmo pensamento e a mesma reflexão. Foi profundamente importante ouvi-las, né? E ambas, por serem professoras, a didática maravilhosa. Eu gostaria muito de fazer uma audiência, mas como assistente ali na vara do trabalho da professora Claudirene, né, comandada por ela, seria interessante, como também gostaria muito de ser aluno. Opa, obrigado, e também ser aluno da professora Silviane Ramos, na nossa querida UFMT. Mas oportunidade não faltarão de eu estar ali no auditório assistindo-as. Parabéns, eu gostaria de tê-las sempre aqui conosco no programa Magistratura e Sociedade. Obrigado de atender ao meu convite da desembargadora Helena Bezerra. Estamos aqui à disposição, né? E abro a palavra para as considerações finais de ambas. Eu quero, sim, agradecer imensamente, né? E a gente também, enquanto coletivo, enquanto instituição, né? Enquanto associação A Casa do Centro, se coloca à disposição para projetos, para formação, para curso, que isso é muito importante. E como estamos eu aqui, eu e Claudirene, duas mulheres negras, e veja a diversidade desse país, né? Uma que está no extremo do longínquo, né? Dessas referências padronizadas, quilombola, e que tem esse empoderamento. E ela que já estava mais próxima aqui do centro e que tem uma outra. Isso não diminui a negritude de Claudirene nem de Silviane. Ao contrário, as nossas diferenças e essa diversidade nos fortalecem em mobilização. E eu queria pedir licença, né, porque eu gosto muito dessa pérola negra chamada Conceição Evaristo, e eu vou fazer um trecho de um poema bem curto, mas muito impactante, que se chama Vozes Mulheres, que é sobre ancestralidade. A voz de minha bisavó ecoou criança. Nos porões do navio ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. É o que diziam, né? A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta. No fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. Mas a voz de minha filha Júlia, que hoje estuda lá na USP, Artes Cênicas, recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. E que sonhemos sempre. Conceição Evaristo. Bom, eu igualmente agradeço, lindas essas palavras, e acompanhando Conceição Evaristo, eu aproveito para fazer uma referência aqui a também uma das minhas pérolas negras, que é a minha filha Cássia, que está estudando História, inclusive, Silviane, na Unifesp. E aí, se Conceição Evaristo disse que a filha dela ecoa, que a voz da filha dela ecoa o agora, eu espero que a voz de Cássia ecoe o amanhã. E com isso, na esperança desse amanhã melhor, agradeço a esse programa, agradeço a todos que venham a nos ouvir, mas especialmente o professor Gonçalo, me permita chamá-lo assim,
e a colega Silviane, porque é necessário, sim, que nós reconheçamos a existência de determinados fenômenos, porque só a partir do momento em que a gente nomina e identifica, a gente consegue alterar. Muito obrigada, que possamos continuar caminhando juntos e avançando a passos um pouco mais largos. Muito obrigada. E que as crianças nunca mais se percam e que os brancos não sejam donos de tudo sozinhos. Eu agradeço a ambas pela participação, agradeço a essa equipe maravilhosa do Magistratura e Sociedade, que você que estão aqui nos assistindo, e esperamos a todos no nosso próximo programa, que será no mês que vem. Já está sendo tudo preparado. Até lá!